Meninos, ó, eu vou fazer uma videoaula agora, corrigindo a atividade da segunda semana, né, que eu passei para vocês de matemática, certo? Vamos lá, transformação de graus para radianos. Até então a gente estava usando graus, agora a gente vai usar radianos, certo? Porque nos gráficos, atualmente, usa-se mais radianos do que graus, né? Então é necessário você saber fazer a transformação, certo? A transformação é muito simples. Cada 180 graus equivale a um π radiano. Então, qualquer ângulo eu consigo transformar sabendo disso. Então, por exemplo, ó, 180 graus está para π radiano, né? Certo? E 150 graus? Vamos lá, ó. Π radiano está para 180. Como que chama isso? Regra de 3, simples, né? Então, π radiano está para 180, assim como x está para 150 graus. Eu vou multiplicar em cruz, né? Vai ficar π rad vezes 150 é igual a 180 vezes x. Isolo o x, vai ficar π rad vezes 150 dividido por 180. Quem está multiplicando passa dividindo. Simplificando 150 por 30 e 180 por 30, por que por 30? Porque a gente simplifica pelo maior número possível, né? Para não ficar simplificando uma vez, outra vez e tal. Então, o que vai ficar então? X é igual 150 por 30 é 5. Vai ficar então π rad vezes 5, 180 por 30 é 6. Vai ficar π rad vezes 5 dividido por 6. Não é elegante deixar assim. O elegante é deixar 5 π rad sobre 6. É o ideal. Tá bom? Agora vamos fazer 45 graus. É a mesma coisa. Π rad está para 180 graus. Então, x está para 45 graus. Então, eu vou achar quanto que 45 graus equivale em π radianos, né? Em radianos, certo? Mesma coisa, multiplica em cruz. 180x é igual π rad vezes 45. X é igual π rad vezes 45 dividido por 180. Simplifica 45 por 45, 180 por 45. Então, x vai ser 45 por 45 que é 1. Vai ficar 1 vezes π rad, né? 180 por 45 é 4. Vai ficar, então, π rad vezes 1, que é π rad, dividido por 4. Então, vocês viram? É bem tranquilo de fazer, né? É uma regra de 3 simples, na verdade. Certo? Aí os outros vocês vão fazer, para vocês treinar. Agora, vamos fazer o 2, ó. O 2 é o seguinte, ó. Analisando o gráfico da função seno abaixo, determine. Então, eu tenho um gráfico, né? Intervalo fechado, ou seja, é uma função seno, uma senoide. A gente já vê que é uma função seno. Está variando o x de 0 a 2π sobre 3. 2π sobre 3 é o quê? Π não é 180? Então, 2 vezes 180, 360. Dividido por 3, 120 graus. Então, está variando de 0 a 120 graus, certo? Então, o domínio. Então, o domínio é de 0 a 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3 menos 0 é 2π sobre 3. Certo? Então, o domínio é intervalo fechado de 0 a 2π sobre 3. A imagem é os valores de y. O y está variando de menos 2 a 2. Então, intervalo fechado de menos 2 a 2, certo? Ó. Certo? O C. A amplitude. A amplitude, como que eu acho a amplitude? Eu vou traçar uma reta dividindo a onda ao meio, né? E vou dividir a onda ao meio? Dividir. Agora eu vou ver a altura em relação ao, ou pode ser o pico máximo ou o pico mínimo, né? Então observa que a reta que divide a onda ao meio passa pelo zero, pelo x igual a zero. Então, 0 para 2 tem uma distância de 2. 0 para menos 2 tem uma distância de 2 também. Então, a amplitude é 2. Certo? O período. O que é o período? É a distância, é um intervalo, né? Melhor. É o intervalo em que a função não repete. Então, qual que é o intervalo que a função não repete? Ó, 0 desce, aí em π sobre 3, ela, né, ela
passa por π sobre 3, sobe de novo e desce de novo. Ou seja, se continuar a partir de 2π sobre 3, vai repetir o mesmo gráfico, certo? Então, qual que é o período aí dessa função? 2π sobre 3 menos 0, que é 2π sobre 3, certo? É um intervalo, ó, que não repete, né? Agora, o 3. Determine a função seno que representa o gráfico abaixo. Isso aqui é o seguinte, ó. Olhando o exercício, parece que ele é difícil, mas não é. Vocês lembram que a função seno de x... E por que eu sei que essa função é seno? Porque é uma senoide, né? Lógico que é uma função seno. A função seno de x padrão, ela não corta o eixo y no zero. Agora não está cortando o eixo y no 3, ou seja, então seno de x mais 3, está somando 3 unidades, não está? Então, como vai ser essa função? Y é igual a seno de x mais 3. Professor, mas dá para testar? Dá. Vamos pegar um par ordenado. Quando x vale 0, ó, pega o ponto x valendo 0 e y valendo 3. Substitui, ó. Eu vou testar dois par ordenados para vocês verem. Quando x vale 0, y vale 3. Então, vamos lá. Y é igual seno. No lugar do x, você coloca 0. 3 é igual seno de 0 mais 3. Seno de 0 é 0. Vai ficar, então, 3 é igual a 0 mais 3. Então, 3 é igual a 3? Sim. Então, bateu. Isso é sinal bom. Vamos testar um outro par ordenado. Vamos pegar esse par ordenado aqui, ó. Quando x é π sobre 2. Π sobre 2 não é 180? Π não é 180? 180 por 2 é 90. Então, quando x é 90, o y vale 4. Então, vamos testar, ó. Vamos lá. Então, quando x é π sobre 2, o y tem que ser 4. Se não for, tá errado. Então, vamos lá. 4 é igual seno de 90 mais 3. Seno de 90 não é 1? 4 é igual 1 mais 3, 4 é igual a 4. Então, eu testei o segundo só para vocês verem que bate, né? Comprovando que essa é a função. Então, como que chama essa função? Y é igual a seno de x mais 3. Então, para chegar nessa função, o que você tem que pensar? Não, se está subindo 3 unidades e é uma função seno de x, né? O que acontece? E o período dela é o quê? Qual que é o período dela? Olha lá, ó. Observa o período da função. Ele vai até 2π dividido por... Olha lá, ele vai até 2π, não vai, ó. 3π sobre 2 é 3 vezes 180, 540. Dividido por 2, 270. E 2π não é 360? Ou seja, o período é de 0, no caso, né? De 0 a 2π, não é? Ou seja, o x está variando de 0 a 2π. Certo, gente? Então, gente, não é difícil. Agora, professor, mas se fosse 3 unidades para baixo, aí seria seno de x menos 3. Mas como é 3 unidades para cima, é seno de x mais 3. Então, gente, analisando esses detalhes, não tem como errar, não. Certo? Então, o período no caso, é 2π, né? Porque está variando de 0 a 2π. A partir de 2π começa a repetir. Então, o período, nesse caso, vale 2π. Certo? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, certo? Um abraço para vocês, boa noite para vocês. Tchau.